Fala, time Caipora, tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom no canal Caipora Análise de Tips. Neste vídeo iremos analisar os jogos do dia 6 de dezembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final do vídeo teremos nosso bilhete Caipora, fique até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar esse palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos esses palpites diários, beleza galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala galera, vamos começar nossas análises aqui então. Separei Fiorentina versus Parma. Separei o que para essa partida? Eu separei over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para a Fiorentina é de 65%, ela está com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Parma tem 72%. No histórico são 18 vitórias da Fiorentina, 16 empates e 13 vitórias do Parma, e a média de gols é de apenas 2,5 gols. Em séries, a Fiorentina não tem empates nos últimos 5 jogos, venceu 4 deles, e o Parma vem 10 jogos marcando gols. Nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Fiorentina, over 1,5 gols em 4 também das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Bayer Leverkusen versus Paderborn. Separei o que para essa partida? Eu separei over 1,5 gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Leverkusen é de 82%. Ele está com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paderborn tem 61%. No histórico, são 5 vitórias do Leverkusen, 1 empate e 2 vitórias do Paderborn, e a média de gols é de apenas 3 gols. Em séries, o Leverkusen vem marcando gols nos últimos 10 jogos, o Paderborn também vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos no campeonato, também temos over gol no primeiro tempo. Então, para essa partida, over 1,5 gol no primeiro tempo. Próxima partida, Olympique de Marseille versus Lyon. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Olympique tem 56% de probabilidade de vitória para essa partida e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lyon tem 28%. No histórico são 15 vitórias do Marseille, 20 empates e 27 do Lyon. E a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Marseille não tem derrotas nos últimos 5 jogos, venceu 4 deles. E o Lyon não vence a 5 e empatou 3. Últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Marseille, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Chelsea versus Liverpool. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para essa partida. O Liverpool tem 79% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chelsea tem 17%. No histórico são 6 vitórias do Liverpool, 2 empates e 2 vitórias do Sheffield, e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Sheffield vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos, o Liverpool vem marcando nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gol no primeiro tempo. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gol no primeiro tempo. Próxima partida, Aston Villa versus Manchester City. Separei over 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o City jogando fora de casa é de 56%. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aston Villa também tem 83%. No histórico são 33 vitórias do City, 10 empates e 7 vitórias do Aston Villa. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o City vem marcando gols nos últimos 9 jogos e o Aston Villa vem marcando nos últimos 5. Últimos gols das duas equipes, over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Aston Villa, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols também em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, São Paulo versus Flamengo. Separei over 1,5 gols também para esta partida. O Flamengo tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 44% jogando fora de casa. E na forma recente, ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O São Paulo tem 50%. Verificando o histórico, o São Paulo tem 17 vitórias, 15 empates e 16 vitórias para o Flamengo. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o São Paulo não tem derrotas nos últimos 5 jogos, empatou 1 e venceu 4. Nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. No Morumbi, over 1,5 gols em todas as partidas.
Últimos jogos do campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Bahia versus Atlético Mineiro. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória para o Atlético Mineiro jogando fora de casa é 46%. E na forma recente tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Bahia tem 28%. No histórico são 8 vitórias do Atlético Mineiro, 10 empates e 4 vitórias do Bahia, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bahia vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos, e o Atlético Mineiro vem vencendo nos últimos 4. Últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e verificando os últimos jogos no campeonato, também temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima e última partida, Cruzeiro versus Palmeiras. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Palmeiras, praticamente sagrado campeão do Campeonato Brasileiro 2023, tem 47% de probabilidade de vitória nesta partida jogando fora de casa. Na forma recente, ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cruzeiro tem 50%. No histórico, são 15 vitórias do Cruzeiro, 10 empates e 12 do Palmeiras. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cruzeiro não tem derrotas nos últimos 5 jogos, empatou 3 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cruzeiro, under 3,5 gols em 5 também das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera. Aqui para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Fiorentina versus Parma. Over meio gol no primeiro tempo para Bayer Leverkusen versus Paderborn. Over 1,5 gols para Olympique de Marseille versus Lyon. Over meio gol no primeiro tempo para Sheffield United versus Liverpool. Over 1,5 gols para Aston Villa versus City. E under 3,5 gols para Cruzeiro versus Palmeiras. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Valeu!